Então, deixa eu colocar aqui. Não, já está gravando. Deixa eu compartilhar. Então, olha só, a gente está aqui trabalhando a questão de pesquisa estatística, tá? Deixa eu até mudar aqui um pouquinho. Deixa eu colocar. Verde. Aqui, verde. Deixa eu colocar aqui um quadro apagando isso. Deixa eu escrever aqui o título direitinho. Pesquisa. Agora travou. Travou, deixa eu fazer isso. Deixa eu ver se agora ele vai. Tauan, deixa eu escrever aqui logo o nome de vocês. Segundo Esna. Lembrando, gente, quarta-feira a gente retorna, porque segunda-feira não tem aula, tá? É ponto facultativo. Então vai ter o feriadão aí. Gerla André, Wesley Lucas, José Tauan, Andresa Kelly. Professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Maria Raela. Pronto, 5 alunos. Claudiane Calado. Boa noite. Porque realmente eu não estou vendo todos na tela. Mas não, Claudiane entrou agora, né? Acho que eu estou vendo sim, porque eu estou ali embaixo sozinha. Deixa eu voltar que eu estava escrevendo. Então, aqui eu coloquei pesquisa e estatística. Esse não está indo, deixa eu colocar outro aqui. Deixa eu ir aqui ver quem é que está entrando. Esse barulhinho porque tem alguém entrando, alguém que não está com a conta educacional, porque os que estão com a conta educacional já entram direto. É Nerivânia. Nerivânia, boa noite. Será que ela entrou? Acho que às vezes demora um pouquinho, né? Bem, se ela não entrou, depois ela tenta de novo. Não entrou. Ah, entrou agora. Acho que é a internet mesmo que tá lentinha. Ô, Nerivânia, tu não conseguisse tua conta educacional ainda não? Nerivânia, Andresa, Tauan, acho que já conseguiu, né, Eu Tauan? tenho professora, só que eu não consigo entrar por ela, não. Só pelo meu e-mail pessoal. Mas tu tem acesso com ela e não consegue entrar com ela? Eu tenho acesso às salas de aula. Mas, assim, a Entendi. aula mesmo eu não consigo, não. Eu vou tentar na próxima aula. É, tu tá em... é? Senhora? Vocês entram pelo celular, né? É, pelo celular. É, às vezes tem a ver com a questão de você, no celular, também estar logada com outro e-mail. Aí eu acho que vai mais no seu e-mail, como se ele fosse o e-mail principal, entendeu? Aham. A E, menos que professora, quando mas você entre... eu estava com Oi. o meu já educacional e não estava conseguindo, não. Aí entrasse com a conta do teu marido. Foi. Eu tô com o meu aqui. Eu abri, mas porém não Uhum. consegui entrar no computador.
Tá bem baixo o áudio. Eu vou fazer um teste na próxima aula para a gente entrar pelo link da sala de aula do Google Classroom. Mas para isso, todos já têm que estar com a conta educacional, para não ficar ninguém de fora. Uhum. Porque pode ser que entrando direto pela sala, vocês entrem com a conta. Eu tenho uma preocupação em relação à conta educacional, gente, porque a gente vai ter, tem as atividades, tem avaliações, e tem que ser pela conta educacional, tá? Essa é a preocupação. Então, gente, eu estava falando aqui sobre pesquisa estatística, ok? Então, eu coloquei aqui que dentro da pesquisa estatística, então nós temos a questão da população. Ontem a senhora não passou Aí a vem. atividade não, professora. Não, não sei não. Então, a população, a amostra, aí vem a questão de variáveis, aí vem diagramas, vem coleta de dados, deixa eu ver se eu posto isso aqui, coleta de dados, tabela e gráfico, tá? Gente, vê só. Quando eu vou fazer uma pesquisa, primeiro eu tenho que pensar um tema, algo que me chame a atenção, certo? Então, entra aí a questão do planejamento. Eu preciso decidir se eu quero falar sobre moda, se eu quero falar sobre alimentação, se eu quero falar sobre saúde, se eu quero falar sobre esportes, se eu quero falar sobre doenças relacionadas à nutrição. Enfim, eu tenho que pensar o que eu quero falar. Pensado o que eu quero falar, eu tenho que procurar textos, livros, revistas, coisas, fontes confiáveis que me deem informações sobre aquele assunto, para eu me inteirar daquele assunto e poder, a partir disso, escrever um texto, né, sobre o que eu estou pesquisando e pensar nas perguntas que eu preciso fazer para um grupo, né, de pessoas. Que grupo de pessoas é esse? Para que eu possa ter as informações necessárias para organizar esses dados que vão ser coletados e poder repassar, apresentar isso na forma de gráfico. Então, a gente segue um caminhozinho aí. Depois que você pensou no tema, você estudou sobre o tema, e aí você pensa, poxa, como é que eu vou levantar informações sobre isso que eu quero? E aí você vai fazer o quê? Na maioria dos casos, você vai ter que entrevistar pessoas. Então, pode ser pessoas, tá? Por exemplo, digamos que vocês queiram fazer uma pesquisa sobre alimentação em determinada escola. E aí vocês vão ver que, por exemplo, na Irene Belo Jardim nós temos quase 700 alunos. Então, seria inviável fazer uma pesquisa com todos esses 700 alunos. Daria muito trabalho de organizar todas essas informações. Mas eu posso fazer a partir de uma amostra. E aí eu posso determinar que essa pesquisa ela seja realizada em 5 alunos de cada turma. Como nós temos 10 turmas durante o dia e temos 4 turmas à noite, aliás, são 11 turmas de manhã, são 4 à noite, nós temos um total de 15 turmas. Então, se eu estipulasse, por exemplo, que fossem entrevistadas 5 pessoas de cada sala, aleatoriamente, então eu estaria entrevistando 75 pessoas, já seria um número bom, tá? Para ter uma informação válida. Então, a população, quando eu digo que eu trabalhei com a população completa, é quando realizamos uma pesquisa considerando a população completa, tá? Todos. Então, se eu for entrevistar os 700 alunos da escola. A amostra é parte da população. Então, quando eu estou trabalhando numa pesquisa a partir de uma amostragem, é porque eu não estou consultando a população toda. Eu estou fazendo com uma parte dela. No caso, 75, o exemplo que eu acabei de colocar, que seria 5 alunos de cada sala. Dentro dessa população, dessa amostra, lógico que as pessoas têm características, e aí eu vou buscar o quê? Variáveis, que elas podem ser qualitativas ou quantitativas. Por exemplo, vamos ver que aí nesse questionário eu vou colocar pergunta do tipo, qual, no caso, seu gênero,
Então, se é masculino, se é feminino, ou se você não quer informar ou quer informar o outro, você vai colocar o gênero, tá? A gente pode perguntar a sua idade, tá? Só não pode perguntar o nome, mas pode perguntar a idade, pode perguntar a raça, se considera branco, pardo, negro, índio, tá? A gente pode perguntar a profissão, bairro onde mora, deixa eu ver o que mais, tá? Então, essas variáveis que eu estou citando aqui, cor dos olhos, né? São variáveis o quê? Qualitativas. Ela indica a qualidade do sujeito. Se perguntar seu grau de instrução, ou seja, até que série você estudou. Se um segue estudou até o oitavo, outro até o terceiro ano do ensino médio, outro estou na faculdade. Isso aí mostra os níveis de ensino, tá? É qualitativa também. Agora, vamos passar para a quantitativa. Se pergunta quantas pessoas moram com você na sua casa? Se pergunta quantas televisões você tem em casa? Se pergunta quantos minutos você leva para se deslocar da sua casa até a escola? Então, tudo isso são perguntas que envolvem números, são pesquisas, são perguntas respostas, no caso, variáveis quantitativas, porque elas se referem à quantidade, tá? Depois que eu pensei na minha pesquisa, eu pesquisei, eu li muita coisa, eu pensei na população que eu quero investigar, eu determinei que eu quero trabalhar com uma amostra. Eu vejo aí no formulário as variáveis que eu vou trabalhar dessa amostra, vou elaborar um questionário baseado no que eu pesquisei. É hora de organizar isso, né? Então, eu tenho um diagrama onde eu vou colocar essas informações todas. Então, é o organograma básico para início da pesquisa e para elaboração do questionário aplicado aos entrevistados, tá? Para a gente poder organizar o pensamento. Depois de aplicado o questionário, que é uma pesquisa estatística, é a base de questionário, vamos analisar os resultados, as informações desse questionário, que é a coleta de dados, tá? Então, analisar as respostas obtidas com os questionários. Depois de analisar isso, organizar em tabela as informações coletadas. E, por último, pegar essas informações dessa tabela e colocar no gráfico. Então, expor os resultados analisados através de um gráfico. Então, a pesquisa estatística tem esse caminho aqui, tá? Esse caminhar aqui. Então, aqueles gráficos que nós analisamos ontem em relação ao mês lilás, ao agosto lilás, em relação à questão da violência contra a mulher, todos eles passaram por isso aqui. Passaram por um planejamento, pela determinação da população que ia ser entrevistada. Eu vou trabalhar a população toda de uma determinada instituição, ou vou trabalhar uma amostragem. Aí, quais as variáveis que eu vou estar analisando nesse processo, que eu quero levar em consideração na minha pesquisa. Vou organizar tudo isso, né? A coleta desses dados, vou analisar quantos responderam que moram no bairro São Pedro, quantos moram no bairro Santo Antônio, quantos moram no centro, quantos moram em Taboquinha, tá? Então, assim, bem assim, essas informações para dizer, meu público entrevistado foi assim, olha, desse bairro, para mostrar que foram bairros bem diversificados, tem idades de 18 anos a 45 anos, então eu coloquei aí um intervalo. Posso até dizer, são 10 de 18 anos, são 20 de 14 anos, entende? Eu vou quantificar isso também. Então, nós vamos fazer uma análise dessas coisas, analisar o perfil das pessoas que foram entrevistadas e analisar as respostas delas. Então, tudo isso foi levado em consideração nos gráficos que nós vimos ontem em relação à violência contra a mulher, tá? Aí eu vou perguntar a vocês do que estou dizendo agora. Alguma pergunta? Não, professor. Tudo tranquilinho? Tudo. Certinho, então. É complicado entender isso, até tem informação
Muita informação, né? Deixa eu vou parar essa apresentação e vou pegar agora aqui na internet algumas coisas para vocês verem. Eu vou pesquisar com vocês agora. Deixa eu colocar Ô, aqui. professora, deixa eu ver se eu entendi. Isso é um trabalho que a senhora está pedindo, é? Não, estou só explicando como a gente faz uma pesquisa estatística. Ah, tá Até bom. porque não estou vendo espaço para a gente fazer. O que não impede da gente fazer uma pesquisa também, alguma coisa. Ó, eu estava aqui na última aula, eu peguei essa imagem para mostrar ao pessoal em relação ao Setembro Amarelo. Eu gostei dessa imagem aqui. Ame-se, sua vida tem valor. Né? Então, a gente vai estar falando sobre o Setembro Amarelo nesse mês. Eu acho assim, Que professora, é a questão. que nem todo mundo, mas a maioria só vê essa questão do Setembro Amarelo em setembro. E o resto do ano? Mas na realidade, digamos que é visto também. Agora, digamos que é um mês onde o foco está maior nisso, entende? Uhum, entendo. Se a gente for pesquisar a fundo, a gente vai entender melhor por quê, né? Por exemplo, eu poderia pesquisar aqui sobre. É porque a gente até evita, por exemplo, na escola, tá falando em suicídio, essas coisas. Aí por isso que eu gostei desse slogan aqui que diz: ame-se, sua vida tem valor. Porque eu acho que é isso, assim, é valorizar a vida, entendeu? Mas a gente pode. Vou pesquisar aqui, ó, valor à vida. Vamos lá. Vamos ver o que aparece aqui. Vou valorizar a vida. Olha quanta coisinha linda que aparece. Aparece aqui a questão dos valores. Ó, ética, integridade, humildade, cooperação, respeito, disciplina. Então, tudo isso aqui são valores. Tem aqui, né, uma cara aqui, pintadinho, tá? Tem um provérbio aqui. Dinheiro perdido, nada perdido. Saúde perdida, muito perdido. Caráter perdido, tudo perdido. Então, quando falamos em valor, só tratamos os preços das coisas, mas podemos compreender valor pensando também naquilo que consideramos certo ou errado, verdadeiro ou falso, bom ou ruim, bonito ou feio, importante ou não. Todos nós, portanto, temos valores que vamos construindo em nossas vidas. Deixa eu salvar essa imagem aqui. Deixa na área de trabalho fica fácil. Para abrir outra. Olha aqui que bonitinho. Valores para a vida toda. Amizade, respeito, né? Aí o segredo da vida não é tudo que você quer, mas amar tudo que você tem. Ó, honestidade. Então, assim, tem muita coisa aqui interessante que a gente vai estar falando depois, né? Deixa eu ver alguma coisa em relação. Achei desse. A missão de todos nós é agregar valor à vida, viver uma vida repleta de sentido e propósito. Legal, é difícil trazer isso para uma pessoa que não está com propósito, que não está enxergando valor na sua vida. Mas a gente fala, né? Bem, mas vamos sair das imagens, que eu quero ver textos falando sobre isso. Vou aqui colocar em tudo. Porque, gente, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Se eu vou pesquisar sobre algo, primeiro eu tenho que ler sobre. Eu tenho que me inteirar para poder falar a respeito. Vamos lá, valor da vida. Brasil Escola. Valor da vida.
Vamos aqui. O dinheiro pode comprar uma maravilhosa, mas não pode comprar um tranquilo. Pode comprar as mais finas iguarias, mas não pode comprar o apetite. O dinheiro pode comprar uma casa maravilhosa, mas jamais comprará um verdadeiro lar. O dinheiro pode comprar as mais finas roupas, mas não compra a elegância. O dinheiro pode comprar um de prazer, mas não um grande amor. Pode comprar o remédio, mas não a saúde. Ou realmente o verdadeiro valor da vida. Então, nem sempre as pessoas param para refletir sobre o verdadeiro significado das coisas. Iludem-se com a riqueza vinda do acúmulo de bens e principalmente do dinheiro. Trocam a vida pela incessante busca dos valores materiais. Acreditam que, ao se sacrificarem trabalhando de sol a sol, finalmente ao fim da vida farão jus à riqueza e, consequentemente, à felicidade. Aos poucos percebem que tropeçam na riqueza todos os dias, sem se darem conta que são felizes e que a felicidade não depende do dinheiro. Há uma antiga história que fala de um grande imperador que, ao ver sua morte se aproximar, chamou um de seus vassalos e fez a seguinte observação: quando eu morrer, quero que meu caixão seja carregado pelos melhores médicos desse reino, que toda a minha fortuna, ouros, joias, dinheiro, seja espalhada pelo cortejo até o cemitério. E, por último, as minhas mãos fiquem estendidas fora do caixão. Sem nada entender, o criado pediu explicações sobre esse pedido inusitado. O imperador então explicou: quero que as pessoas vejam que, por mais rico que uma pessoa seja, e mesmo que ela possa pagar os melhores médicos, ela não conseguirá vencer a morte. Não há medicina, nem se conhece nenhuma ciência que tenha vencido a morte, mesmo quando há enormes verbas investidas. Quando peço que espalhem minha fortuna pelo caminho, quero que todos saibam que, por mais rico e poderoso que alguém possa ser, não poderá comprar a morte. Tudo que aqui adquirimos, aqui vai ficar. Ninguém levará bens materiais junto a si. Até entendo essas mensagens de vida, meu senhor, disse o criado. Mas por que as mãos para fora do caixão? Então o imperador prosseguiu: é para que todos vejam que nós viemos para este mundo de mãos vazias, e é dessa forma que sairemos dele. Acho que a gente já escutou alguma coisa parecida, né? Aqui ainda fala um pouquinho mais. Então, com certeza a história nos serve de reflexão, que antes de valorizar o dinheiro, a riqueza deveria nos dar real valor ao milagre da vida. Quando se vai a um hospital, podemos encontrar lá muitas pessoas que dariam tudo para poder respirar, sem aparelhos, o ar que nós temos de graça. Eles gostariam de respirar sem aparelhos o ar que nós temos de graça. Quantos não gostariam de beber uma pura e suave água, sentindo aquele maravilhoso frescor que esse precioso líquido passa pela garganta e se aloja em seu organismo, ao invés de submeter-se a agulhas que levam soro às suas veias? Ou então poder conversar com as pessoas, ver os amigos, conversar com os filhos, receber um abraço, dar um grande beijo, ao invés de submeter a amargos remédios, dolorosas aplicações de drogas em seu corpo. Onde você deposita seus valores? Em qual banco? Em qual cofre? Saint-Exupéry escreveu que, apesar da vida humana ter preço, amigos sempre como se certas coisas superassem o valor da vida humana. Agimos sempre como se certas coisas superassem o valor da vida humana. No entanto, basta uma pequena reflexão para entendermos que nada tem mais valor na vida que a própria vida. Com todos os seus contratempos, com todas as suas mazelas, a vida ainda é o nosso maior bem. Por que então não investir mais numa vida plena e maravilhosa, rica em saúde, cercada de bons amigos? Esse texto é de Donizete Ramon, que é jornalista e palestrante, tá? Então tá aqui publicado por Donizete Ramon. Eu vou até deixar aberto esse site para colocar lá para vocês também lá no Classroom, certo? Para vocês poderem ler e até compartilhar
Acho que vocês gostam. Gente, esse texto que a gente acabou de ler, daqui a gente consegue, por exemplo, se eu quiser fazer em cima desse texto montar um questionário para poder ver como as pessoas pensam sobre isso e até formar lá no Google Forms um questionário, aplicar, a gente consegue fazer, elaborar daqui umas perguntas e montar um questionário para a gente aplicar e ver o resultado. Como é que fica isso estatisticamente? O que é que isso vai mostrar para a gente? Vocês vejam que aqui a gente consegue, na leitura, talvez pegar algumas perguntas. Vamos lá. Eu vou. O dinheiro para comprar mais bacana. A gente poderia perguntar às pessoas: o que te faria mais feliz? Ter uma cama confortável ou não ter problemas para dormir? Entende? O que te deixaria mais feliz? Ter roupas elegantes. Ou se sentir elegante. O que te dá mais prazer? Aliás, o que é melhor? Poder comprar um remédio ou não precisar, ou ter saúde e não comprar um remédio? Sei lá. Perguntas desse tipo. É porque dentro desse contexto é um pouco mais difícil, talvez, de elaborar perguntas. Embora que lá embaixo ele deixou algumas. Aqui embaixo colocou algumas perguntas. Cadê? Aqui tá falando o texto. Aqui. Onde você deposita seus valores? Em qual banco? Em qual cofre? Né? O que te faria feliz? Aí você pode deixar em aberto essa pergunta para ver o que vem. Eu acho que deixaria as pessoas mais felizes. Eu acho que nós nos surpreenderíamos com as respostas. Eu acho que são bons amigos. Eu acho que é o relacionamento que nós temos com as pessoas aqui na Terra que nos fazem ser felizes realmente. Porque se você tiver muito dinheiro, não tiver amigo, não tiver ninguém que goste de você, você também não é feliz, não. Na minha opinião, né? Fica aí outro tema para pesquisar. Esse aqui foi sobre o amor à vida, que eu não vou fechar porque eu vou compartilhar ela no caso para vocês. Hein? Diga aí um tema. Tema polêmicozinho, vai. Ninguém consegue pensar. E se eu pedisse para vocês fazerem uma pesquisa estatística, sobre o que vocês gostariam de falar? A vida complicada das pessoas. É melhor saúde, verdade. A vida complicada das pessoas. Professor, porque o que a pessoa vê de problema hoje em dia no ser humano, os coitadinhos vai tudo sofrendo aí. Só vai naquele médico, como é o nome daquele médico, Silvana? Não, psicólogo não. Psicólogo é para dar conselho. O psiquiatra. Ah, porque o psicólogo realmente só conversa, né? Ele dá conselhos. Aliás, ele luta e você está acontecendo. É quem realmente pode passar medicamento. Mas pronto, você falou uma coisa aí, a gente pode falar sobre psicologia. Psicologia. Porque muitas pessoas precisam e muitas vezes têm uma visão deturpada do papel do psicólogo. Acha que psicólogo é para doido, acha que você ir para um psicólogo está demonstrando fraqueza, quando não, é diferente. Porque se você sabe que você está com problema psicológico, você quer ajuda e você vai procurar um profissional que pode lhe ajudar, você está tomando uma decisão muito acertada, né?
Então, assim, aí a gente poderia procurar sobre psicologia. Então, a gente ia ler um pouquinho sobre psicologia e perguntas. Por que você procuraria um psicólogo se você estivesse percebendo que estaria em problema psicológico? Você indicaria um psicólogo para alguém? Você acha realmente que o psicólogo pode ajudar? Até que ponto? Entende? Então, acho que também daria uma pesquisa legal. Psicologia e veja onde estudar. Aí, o que faz um psicólogo? Quais áreas de atuação da psicologia? Que ela se divide, ó. Pode ser psicologia clínica, esportiva, hospitalar, psicomotricidade, psicologia jurídica, psicologia organizacional e do trabalho, psicologia da saúde, orientação profissional. Então, qual o perfil do profissional do psicólogo? Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é que a partir do momento que você decide por um tema, tá? Eu vou parar a apresentação aqui, que a aula já está acabando. A partir do momento que a gente decide por um tema, então vamos pesquisar sobre ele, vamos ver se realmente ali eu tenho subsídios, coisas que eu posso tirar perguntas para poder elaborar um questionário, para poder aplicar e ter informações que eu possa coletar das pessoas informações, eu consigo fazer uma pesquisa estatística. Eu vou conseguir coletar dados, eu vou conseguir colocar isso em gráficos e apresentar esse resultado. Gente, eu já fiz vários trabalhos com os meus alunos. Em pesquisa estatística, eles fizeram trabalhos lindos. Olha, eles já falaram sobre aborto, já falaram sobre gravidez na adolescência, já falaram sobre questões ligadas à internet, já falaram sobre água, reciclagem. Minha gente, já foram tantos temas que eles trabalharam. E à noite também já trabalhei. É porque, assim, eu não sei nesse formato que estamos se a gente vai ter condições de fazer isso, porque aí tinha a apresentação dos grupos, e aí para a gente trabalhar em grupo tá meio estranho. Mas, se vocês quiserem, a gente pensa no tema. Por exemplo, a gente poderia ter a questão da violência contra a mulher, tem a questão do mês agora, Setembro Amarelo, que está falando valor à vida. Nós podemos ver também, estamos no professor, tem centenário o Paulo Outubro Freire, Rosa também, né? né? Tem o Outubro Rosa também, que ele E trata Novembro Azul. da questão. Isso. Bem, a gente poderia até pegar todos esses meses temáticos, a gente poderia fazer uma análise dos meses temáticos, o que eles abordam, e dentro disso fazer pesquisas para ver como as pessoas conhecem e se interessam em pesquisar alguma coisa nesses momentos, ou se acham importante ou se não acham importante. A gente poderia fazer isso, e a gente poderia fazer isso dentro da própria escola, até com formulário e formas, e a gente poderia se surpreender com as respostas. Próxima aula, eu vou mostrar para vocês um formulário formas desses de pesquisas que eu faço com vocês, em relação à participação nas aulas e tudo mais, para vocês terem uma ideia das respostas, ou até das questões, por exemplo, uma atividade que eu fiz, tinha as respostas certas e erradas, então, textos que houveram em relação às respostas dessas questões, também pode ser. A gente pode pensar num trabalho coletivo que a gente possa fazer junto, e vocês trazendo as informações e a gente analisando. Pode ser. Certo? Nem vi tu entrando, Carlos. Vou fazer a chamada aqui. Aliás, deixa eu parar aqui a apresentação, já são 8h40. E vocês estão com fome, eu também. Oh, é que esse garotinho aí, Gerlan? O áudio, meu colega.